galerinha de Jesus, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre um tema que é bastante comum entre os adolescentes também, como o vídeo anterior. É um tema que gera bastante debate, mas todo mundo sabe o palavrão. Bom, vamos começar abrindo em Efésios 4:29. Gente, eu vou estar olhando pra cá porque eu digitei tudo no Word e fica mais fácil pra mim, tá bom? Então vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nisso, a gente percebe claramente que tudo o que a gente fala interfere na nossa vida e na vida do outro. Como assim? Aí fala, transmita graça aos que ouvem. Para e pensa, o que você está falando está transmitindo graça para o seu irmão? Eu acho que se você parar para pensar, não. Então, a gente tem esse versículo em Romanos 11:36 e 12:2, que diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, em todo instante, se você ler as cartas de Paulo, que eu recomendo você ler, em todo instante, ele ensina o cristão no modo que deve andar, agir, falar, no modo que deve viver. Mas nessa carta de Efésios, o que ele pega mais no pé é o falar. E eu recomendo muito. Se você puder fazer assim, uma semana lendo Efésios, você lê assim, rapidinho. Você vai se apaixonar pelo livro de Efésios. Então, como diz no versículo, no nosso século, a palavra torpe ela se tornou algo comum. Então, a gente tem que ser diferente. A gente não precisa sair falando palavrão. Ou então a gente querer ser aquela pessoa chata que corrige o outro só porque falou palavrão e quase bate nele. Não é assim. A gente tem que ser aquela pessoa que é diferente, que não fala palavrão e que por causa disso o outro ele não vai querer falar também. Isso acontece comigo, da pessoa ela olhar assim e ver que eu não falo palavrão e ficar com vergonha de falar palavrão perto de mim, ou pede desculpa, ou então tenta evitar todo o máximo. Porque quando você faz a diferença, você tá ali fazendo a diferença. Né? Você tá, então... Pois é. Então, agora eu vou falar alguns malefícios que o palavrão traz pra gente. Vixe, peraí. Coisa, negócio. Falar palavrão... Tá. Falar palavrão, ele revela muito mais do que você imagina. Tipo assim, como diz em Mateus 15:18, fala: tudo que sai da boca vem do coração. Gente, se você falar palavrão, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada com você. Ou com a sua espiritualidade, ou tem alguma coisa errada com, sei lá, sua consciência. Tem alguma coisa muito errada. Porque você pode perceber que a maioria das pessoas que falam palavrão constantemente... Porque tem umas pessoas que acabam soltando na hora do nervoso assim, mas que também, se você puder evitar, evite, né? Mas essas pessoas podem analisar que elas têm alguma coisa errada. Então, o palavrão, ele revela alguma coisa sobre você. Então, você pode se investigar se você falar constantemente. Se você fala palavrões, as pessoas vão te encarar de forma negativa. Como assim, de forma negativa? Vai numa entrevista de trabalho e fala um palavrão. O entrevistador ele já vai ficar assim sobre você, porque lógico que ele sabe que muitas pessoas no serviço devem falar, mas você na entrevista de trabalho soltar um palavrão, ele já vai ficar assim. E realmente, quando você tá assim, perto de uma pessoa e você vê um jovem falando palavrão com uma idosa, ou então diversas pessoas conversando, falando palavrão, você já fica assim... nossa, gente, que pessoa sem educação, nossa, que pessoa, deve ser coisa errada, hein? A gente julga por isso também, né? A gente não deve julgar, mas é incrível, porque a gente vê as pessoas de forma negativa mesmo. Outra coisa é que o palavrão não é legal. Se você fala palavrão achando que você está arrasando na pista, sabe de uma coisa? Não é legal, para, tá bom? Então para. Então agora, você deve estar assim, gente, essa menina só tá falando, mas como é que eu vou parar de falar palavrão? Fala um negócio, palavrão é igual quando a gente gosta de fofoca ou quando a gente gosta de alguma coisa. É algo que vira hábito para algumas pessoas. E tirar hábito é uma coisa muito difícil, porque hábito é hábito, entendeu? Então, pra gente tirar esse hábito da gente, eu tenho algumas ideias que podem te ajudar. E se você também tiver força de vontade de parar de falar palavrão, você vai conseguir. Mas as minhas dicas, assim, você
quiser, eu tenho certeza que vai te ajudar. A primeira dica é: estabeleça uma meta. Como assim uma meta? Você pega e fala assim: vou ficar uma semana sem falar palavrão. Tenta a todo custo não falar palavrão durante uma semana. Se você é daqueles que falam palavrão constantemente, se você soltar um ou outro, você pede perdão, pai. Mas assim, pelo amor de Deus, não vai falando toda hora e pedindo perdão não, porque senão não vai valer de nada. Tenta a todo custo. Se você conseguir uma semana, você vai se sentir um vitorioso. Aí você vai aumentando 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Quando você vê, você já não vai estar falando mais. Essa é uma ideia. Outra ideia é: evite entretenimento que enche sua mente com linguagem ofensiva. Na Bíblia fala: más companhias corrompem a boa moral, que está lá em 1 Coríntios 15:33. Aí fala de boas companhias de pessoas. Mas se a gente for levar também do lado assim intelectual, ele também tá falando de mídia e essas coisas. Porque, imagina, pega um programa que não fala muita asneira e outro que fala. Gente, isso faz a gente achar isso lindo, né? Ah, é normal. Aí a gente pega e começa a querer falar, ou então a gente acaba falando, fazendo as coisas que a gente assiste e ouve. Então, por favor, evita, como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, por favor, sobre a música. Isso influencia a gente, sim. Então, se você puder, por favor, pare de ouvir e ver essas coisas que falam muita asneira. E outra, você parar de falar palavrão mostra que você é uma pessoa muito madura. Porque, por mais que você ache assim: nossa, eu falo palavrão, eu sou madura, eu sou adulto pra falar palavrão. Não, você está sendo um moleque ou uma moleca, porque, sinceramente, é ridículo. Então, lá em Hebreus 5:14 diz: pessoas maduras têm sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. E eu tô falando aqui que o palavrão é errado, então se você for realmente maduro, você vai saber que falar palavrão é errado. Então, qual é o problema de falar um palavrão leve? Então, vai em versículo: de uma só boca procede bênção e maldição. Tiago 3:10. Então, cuidado, tá bom? Dá um like e beijos. Tchau!